Amados irmãos, como foi anunciado, mensagem, exposição da Palavra de Deus nessa tarde será no livro Evangelho, segundo escreveu Marcos, no capítulo de número 14. Marcos, capítulo 14. Faremos a leitura versículo 32 ao 42, que é o texto da pregação. Marcos 14, versículos 32 ao 42. Então, foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nem uma hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados, e não havia o que lhes responder. E não sabiam o que lhes responder. E veio pela terceira vez e disse-lhes: ainda dormis e repousais. Basta. Chegou a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Ó Pai Celeste, ó Deus eterno e bendito, nós vamos ouvir nesse instante a pregação da Tua Palavra e pedimos ao Senhor que nos conceda o ouvir atento e o coração humilde, manso, para receber a Tua Palavra, para colocá-la bem guardada em nosso coração, para experimentar o Seu poder. Ajuda-nos para que a compreendamos. Ajuda aquele que há de pregar para que o faça com clareza, com fidelidade, no poder do Espírito Santo e para a glória do Teu santo nome. Pai Celeste, nós oramos pedindo estas coisas em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. Amados irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo, nessa tarde nós teremos o privilégio de nos assentarmos à mesa do Senhor, trazendo assim a lembrança daquilo que o Senhor Jesus Cristo fez por nós, entregando-se no Calvário para a nossa salvação. E por isso é então importante que nós aproveitemos essa oportunidade para nos voltarmos para o ensino das Escrituras a respeito daquilo que Cristo realizou a nosso favor. O texto que nós acabamos de ler nessa tarde não trata diretamente sobre a morte do Senhor Jesus Cristo, mas nos fala de um momento específico da vida do Senhor Jesus Cristo, no qual encontramos o Senhor Jesus Cristo sofrendo por causa dos nossos pecados. O momento em que ele, no Getsêmani, experimentou angústia, tristeza e solidão por causa dos nossos pecados. E por isso, então, eu vos anuncio nessa tarde a palavra de Deus, o Evangelho da graça de Deus, que nos mostra que o Senhor Jesus Cristo experimentou em nosso lugar o peso da ira de Deus. Isso é o tema da pregação. O Senhor Jesus Cristo experimentou em nosso lugar o peso da ira de Deus. Nós veremos apenas 2 pontos.
Primeiro, o sofrimento de Cristo ao experimentar o peso da ira de Deus. E, em segundo lugar, veremos a submissão de Cristo ao suportar o peso da ira de Deus, seu sofrimento e sua submissão. Então, em primeiro lugar, vamos observar o seu sofrimento. O que nós estamos observando nesse texto que acabamos de ler aconteceu no final da quinta-feira. Era uma época de Páscoa, a cidade de Jerusalém estava cheia de visitantes, estavam celebrando a libertação do povo de Israel do Egito. Jerusalém, então, estava cheia de peregrinos que tinham vindo de diferentes partes da nação para celebrar a Páscoa lá em Jerusalém, no templo do Senhor. Jesus também havia ido até Jerusalém, ele estava lá com os seus discípulos, e na noite de quinta-feira, o Senhor Jesus Cristo se reuniu com os seus discípulos, entre eles estava também Judas. Naquela noite o Senhor lavou os pés aos seus discípulos e depois Judas se retirou da onde eles estavam reunidos, do cenáculo, para vender o Senhor Jesus Cristo. Jesus então já havia celebrado a Páscoa com os seus discípulos, e no meio daquela celebração ele havia instituído uma nova celebração, que é a ceia do Senhor, para lembrar a sua morte. Terminando essa celebração, depois de haver dado várias instruções aos seus discípulos, lemos que Jesus retirou-se deste local, onde celebrou a Páscoa e a ceia, ele retirou-se dali com os seus discípulos em direção ao Monte das Oliveiras. E agora eles chegaram a um lugar ao pé do Monte das Oliveiras, um jardim chamado Getsemane. Esse jardim tem esse nome, Getsemane, significa prensa de azeite, o que nos faz crer que havia ali naquele jardim o maquinário necessário, vamos dizer assim, para que transformar então a azeitona em azeite, a prensa para isso. Este jardim, então, era um lugar provavelmente cercado, com uma única entrada, então um lugar privado, e era um lugar, então, reservado, silencioso, um lugar próprio para descansar, mas também para orar. Quando se abre a Bíblia em João capítulo 18, versículos 1 e 2, se percebe lá que essa não foi a primeira vez que Jesus foi até este jardim, que na verdade o texto diz que era costume de Jesus estar indo a esse lugar, justamente porque era um lugar reservado e permitia ao Senhor Jesus Cristo estar fazendo suas orações de forma mais reservada. Então, os discípulos chegaram ali, era o final da quinta-feira, chegaram ali por volta quase da meia-noite, cansados de uma semana difícil e num dia também com muita agitação, com muito movimento. À entrada desse jardim, por ordem do Senhor Jesus Cristo, ficaram os discípulos do Senhor, ali se assentaram, e o Senhor entrou no jardim apenas com 3 desses discípulos, a saber, esses 3 discípulos que acompanharam o Senhor mais de perto nesse momento especial, eram também os mesmos discípulos que acompanharam o Senhor na sua transfiguração, quando ele revelou uma parte da sua glória, Pedro, Tiago e João. Na transfiguração, esses 3 homens haviam visto o Senhor Jesus Cristo em sua glória, e eles ouviram o testemunho do céu: este é o meu filho, a ele ouvi. Mas agora, no Getsemane, esses 3 homens testemunhariam o Filho do Homem, não no seu estado de glória, mas no seu estado de humilhação. Eles presenciaram agora um momento difícil, quando o nosso Salvador experimentou uma angústia terrível. O texto nos fala que o Senhor Jesus Cristo começou a sentir-se tomado de pavor e angústia. É dessa forma que a Escritura fala sobre esse momento, o versículo 33, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. Os verbos usados aqui expressam o auge
do pavor e do sofrimento do Senhor Jesus Cristo. O primeiro desses verbos é uma forma intensificada de um verbo que pode ser traduzido como estar espantado, estar assustado. E o segundo verbo tem o sentido básico de não sentir-se em casa. Quer dizer, você não se sente à vontade, você fica inquieto, você fica assustado, você não está relaxado, mas está inquieto. Esses dois verbos são usados aqui e somos informados que a alma do nosso Senhor estava, como diz o versículo 34, profundamente triste e disse, até a morte. Essa expressão, quando diz que a sua alma estava profundamente triste até a morte, é uma expressão que reflete as palavras do Salmo de número 42. O Salmo 42, no versículo 5, no versículo 11, e depois o Salmo 43, no versículo 5, diz: Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Isso estava acontecendo agora com o Senhor Jesus Cristo. Os verbos usados aqui deixam claro que o sofrimento, a angústia, a tristeza que Jesus experimentou naquele momento são para nós inimagináveis. Não se compara a nenhuma das experiências que eu ou você possamos ter durante toda a nossa vida. Ele experimentou realmente no Getsemane algo que nenhum de nós experimentou. O que aconteceu com Jesus ali foi único. E os próprios tempos verbais aqui dão esse sentido de uma coisa única, que aconteceu só uma vez e mesmo com Cristo, apenas ele experimentou isso uma única vez. Mas podemos perguntar, por que esse pavor, essa angústia e essa tristeza na alma do Senhor Jesus Cristo? Será que Jesus estava com medo dos sofrimentos que ele haveria de passar, os sofrimentos físicos? Será que ele estava com medo da morte que o aguardava? Para entender então o que aconteceu, nós devemos observar as palavras do Senhor Jesus Cristo em sua oração. Lemos que Jesus deixou então os 3 discípulos a certa distância e então ele foi orar. E o que foi que o Senhor Jesus Cristo pediu em sua oração? O texto nos diz que o Senhor Jesus Cristo orou e pediu para que, se fosse possível, lhe fosse poupada aquela hora. Lhe fosse poupada aquela hora. Versículo 35. E no versículo 36 lemos: se possível, passa de mim este cálice. Então, notem que 2 coisas estavam chegando. Uma hora determinada estava chegando e um cálice estava para ser entregue a ele. O que Jesus experimentou então no Getsemane está relacionado com esta hora e com este cálice. E esta hora e esse cálice são referências àquele momento em que o Senhor Jesus Cristo teria que assumir sobre si os nossos pecados na cruz do Calvário, recebendo a punição, a ira de Deus, satisfazendo a justiça de Deus contra os nossos pecados. A hora em que ele bebeu o cálice amargo da ira de Deus em nosso lugar. Isso é a hora e o cálice. Portanto, não foi o medo de Cristo ao sofrimento físico. Não foram as humilhações que ele deveria passar, as chicotadas, as bofetadas, a coroa de espinhos, os pregos na cruz, a lança do soldado romano que estavam fazendo com que ele estivesse inquieto e perturbado. Não eram essas coisas. Ele mesmo havia dito, conforme lemos em Lucas capítulo 12, versículos 4 e 5. Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem o poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Isso é, temer a Deus. Então, claramente, Jesus diz, não, vocês não devem temer pessoas que podem fazer o mal contra o corpo de vocês. E certamente isso não é o medo do Senhor Jesus Cristo aqui no Getsemane.
O que aconteceu foi que o Senhor Jesus Cristo percebeu que se aproximava a hora em que o cálice da ira de Deus lhe seria entregue. Ele sentiu que a maldição de Deus, o julgamento de Deus contra o pecado se aproximava contra ele. Ele começou a sentir o peso dos nossos pecados que seriam colocados sobre ele, lá na cruz. É como se você estivesse na beira de uma praia e você visse ao longe uma enorme onda de um tsunami, como se fosse um prédio de 10 andares. Você vê aquela onda, você tem momentos de perceber: o que vai acontecer comigo agora? Eu vou morrer. Essa onda vai devastar toda a praia e tudo mais. Nem adianta correr. Não tem como sair daqui onde eu estou. E você sabe que vai morrer e ver a onda se aproximando sobre você. Jesus viu como se fosse uma enorme onda de um tsunami aproximar-se dele. Uma onda com todo o peso dos nossos pecados. Uma onda com peso da ira eterna de Deus contra os nossos pecados. Os pecados que ele tinha que tomar sobre si. Então, no Getsemane, o peso dos nossos pecados começou a causar pressão sobre a natureza santa. Santa. O justo. Aquele que nunca cometeu nenhum dolo. Aquele que não fez mal, que não quebrou nenhum mandamento. Aquele que amou e obedeceu ao Pai perfeitamente. Mas agora, os pecados do seu povo, a rebeldia, a injustiça, a ingratidão e todos os pecados estavam vindo contra ele. E isso causou pavor e angústia na alma santa, justa, perfeita do nosso Salvador. Então não há como nós conseguirmos imaginar perfeitamente o que foi isso. Porque nós não sabemos o que é uma alma perfeitamente santa, justa, e nós não sabemos o que é a ira eterna de Deus contra os nossos pecados. Mas ele, sendo justo, experimentou isso. A dor, o sofrimento, a angústia e a tristeza que o Senhor Jesus Cristo experimentou foram tão grandes que Lucas, ao descrever esta mesma cena do Getsemane, diz que o suor de Jesus tornou-se como gotas de sangue. Suor pesado, como se o coração do Senhor estivesse a ponto de se partir. Enquanto Jesus estava ali agonizando, o que os discípulos estavam fazendo? Os discípulos estavam cochilando, diz o texto. Jesus tinha dito a eles: orem e vigiem. Mas Jesus, quando voltou a eles não estavam nem orando, nem vigiando. Eles estavam cochilando. Isso quer dizer que Jesus estava ali sozinho. Não havia ninguém orando com ele e orando por ele. Ele passou por essa hora sozinho. Ele bebeu esse cálice sozinho. Ele carregou o fardo dos nossos pecados sozinho. Amados irmãos, o Senhor Jesus Cristo agonizou no Getsemane. Ele agonizou por causa dos nossos pecados. Ele sofreu exatamente aquilo que nós deveríamos sofrer em decorrência dos nossos pecados. Nas palavras de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus. Portanto, amados irmãos, temos de pensar um pouco sobre o que causou este sofrimento ao nosso Salvador. O que foi? Foram os nossos pecados. Foi a culpa e a condenação dos nossos pecados recaindo sobre ele. Trouxeram pavor, angústia, tristeza profunda sobre a sua alma santa. Foram as nossas palavras de difamação sobre a honra de outras pessoas. Foram as nossas mentiras. Foi a nossa imoralidade, o nosso orgulho, a nossa ausência negligente em relação ao culto, à palavra.
foi a nossa ingratidão, foi a nossa falta de contentamento, a nossa murmuração e reclamação, foi a nossa insubmissão aos pais, às autoridades do governo, aos presbíteros da igreja, foi a nossa inveja, foi a nossa falta de amor, foram as nossas obras malignas, enfim, foram todos os nossos pecados contra Deus e os nossos pecados contra o próximo que trouxeram aquela profunda tristeza e angústia à alma do nosso Salvador. Foram os nossos pecados que deixaram o Senhor naquela situação de tanta tristeza. Então, isso quer dizer e nos lembrar que nós não devemos imaginar que o pecado seja uma coisa sem importância, que seja uma coisa leve, que seja alguma coisa insignificante, de consequências que não são tão pesadas assim, quando o nosso texto aponta o contrário disso. O nosso texto aponta para as consequências do nosso pecado. O nosso texto aponta para a malignidade e miséria do nosso pecado. O sofrimento do Senhor Jesus Cristo nos lembra o quão terrível é o pecado. Nos lembra que o salário do pecado é este: angústia, dor, tristeza, morte. Então, isso nos deve levar à seguinte consideração. Antes de nos aproximarmos da mesa do Senhor nessa tarde, precisamos ter certeza que examinamos a nossa própria vida. Ver como são os nossos caminhos diante do Senhor. Ver se nós aborrecemos o pecado que tanto sofrimento causou ao nosso Senhor. Pense sobre isso. Aquilo que causou sofrimento a Cristo aborrece você, entristece você. Nós não devemos fingir que não temos pecado. Pelo contrário, nós devemos realizar um exame sincero de nossas palavras, de nossas atitudes para com Deus e para com o próximo, das nossas motivações, dos nossos desejos, da nossa mordomia e daquilo que nós dizemos consistir a nossa alegria. Lembrando das palavras usadas na forma da celebração da ceia, cada um deve ter consciência dos seus pecados e da maldição de Deus para se detestar e se humilhar perante Deus, porque a ira dele contra o pecado é muito grande. Então, amados irmãos, eis o que cada um de nós que irá sentar-se à mesa do Senhor nessa tarde deve fazer. Parar e meditar e examinar com muita atenção o seu próprio coração, identificando pecados específicos, humilhando-se diante de Deus, pedindo perdão e recorrendo à sua graça. Nós não podemos chegar à mesa do Senhor como se não houvesse pecado, ou como se não houvesse necessidade de autoexame. Temos de lembrar as palavras de 1 Coríntios 11, 28 e 29. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Mas o nosso texto aponta não somente para a malignidade do nosso pecado e o sofrimento causado em nosso Senhor Jesus Cristo, mas também o nosso texto nos enche de alegria e de confiança, reconhecendo que aquilo que mais uma vez podemos apelar à nossa forma litúrgica, reconhecendo na promessa fiel de Deus de que todos os seus pecados são perdoados somente por causa do sofrimento e da morte de Jesus Cristo. Isso quer dizer, se você realmente está confiando no Senhor, então quando você estiver participando do pão e do vinho, você pode ter a absoluta certeza, se a sua confiança está em Cristo Jesus, que nunca você vai saber o que significa sofrer da maneira como Cristo sofreu. Você nunca vai experimentar a dor, o terror, a angústia que o nosso Senhor Jesus Cristo experimentou. Você nunca conhecerá aquela tristeza que abateu a alma do nosso Salvador. Você está livre da tristeza do inferno. Se você realmente possui essa confiança, você sabe que você nunca vai provar do cálice amargo da ira de Deus. Nunca você vai ser desamparado ou desprezado. Se realmente você confia em Jesus, você sabe que você passou
por tudo isso, que ele passou por tudo isso, no seu lugar, você nunca vai experimentar essas coisas. Pense sobre isso. Você nunca vai saber o peso real dos seus pecados. Você nunca vai reconhecer ou experimentar o terror da maldição de Deus, o peso do julgamento. Você nunca vai saber o que significa descer ao inferno, pois Jesus já experimentou essas coisas em nosso lugar. Isso é a boa notícia do Evangelho da graça de Deus. Então, considere o seguinte: não há em sua vida nenhuma tristeza, nenhuma dor, nenhuma solidão, em nenhum momento que você passe durante toda a sua vida, que se compare ao que Cristo passou por você. Pela tristeza, que se compare à tristeza que ele experimentou em seu lugar. Nada que nós venhamos a passar nessa vida se compara ao que Jesus passou por nós. E é por causa dele, então, que nós temos a esperança que um dia, quando ele voltar, ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Então nós temos motivos para viver com gratidão e com submissão à vontade de Deus, sabendo que o próprio Senhor Jesus Cristo nos mostrou o caminho para aquelas pessoas que estão com o coração aflito. Isso nos leva ao nosso segundo ponto. O primeiro foi sobre o sofrimento de Cristo. E o segundo ponto é sobre a submissão do Senhor Jesus Cristo. Em meio a toda a angústia experimentada por Cristo, o que foi que ele fez? Quando ele estava com aquela dor na alma, aquela tristeza indizível, a angústia do inferno, o cálice da ira de Deus se aproximando contra ele, o que ele fez quando ficou tão triste assim? A resposta é simples demais. Ele orou. Ele se humilhou em oração, ele colocou seu joelho na terra, ele colocou seu rosto em terra, em atitude de completa submissão a Deus. Ele mostrou sua dependência do Pai, como ele havia feito durante toda a sua vida. E podemos aprender muitas coisas aqui na oração do Senhor Jesus Cristo. Em primeiro lugar, podemos notar a relação íntima entre Jesus e o Pai. Ele se dirigiu a Deus de uma maneira que nenhum judeu ousaria fazer. Ele clamou: Abba, Pai. Ele se dirigiu a Deus usando os mesmos termos que uma criança pequena se usaria para dirigir-se a seu pai, um termo de intimidade. E é interessante notar que na transfiguração o pai disse: Este é meu filho amado. Agora no Getsêmani o filho diz: Abba, Pai. E agora, por causa da obra de Jesus a nosso favor, nós podemos orar e dizer: Pai nosso que estais nos céus. Podemos notar também que a oração de Jesus foi a oração de alguém que estava em aflição. Mas notem, foi alguém que estava em aflição, mas não foi uma oração contra a vontade do Pai. Não foi uma oração cheia de orgulho, como de muitas pessoas em nossos dias, que elas oram como se quisessem mudar a vontade de Deus, como se quisessem dizer a Deus como é que Deus deve agir. Jesus orou reconhecendo o poder do Pai. Ele disse: tudo te é possível. E por isso ele orou para que, se fosse possível, lhe fosse poupada aquela hora, para que, se fosse possível, passasse dele aquele cálice. Mas em sua oração, o Senhor Jesus Cristo submeteu-se à vontade soberana de Deus. Ele disse: contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Olhamos para Jesus em seu sofrimento no Getsêmani, em tristeza profunda, e o que vemos? Ele está buscando o Pai em oração. Mas em contraste a essa busca, encontramos os discípulos dormindo. Jesus tinha dito a eles: vigiem e orem. Mas quando Jesus voltou, os discípulos estavam mais uma vez dormindo. Eles foram repreendidos, especialmente Pedro. E é quase que irônico o que acontece aqui. Porque Pedro disse: Senhor, eu estou pronto a dar a minha vida pelo Senhor. Mesmo que todos te abandonem, eu estarei contigo.
E Pedro não conseguiu ficar nem de olhos abertos. Pedro sequer conseguiu orar com o Senhor e pelo Senhor. Jesus advertiu aos discípulos que eles vigiassem e orassem. E aí temos aqui em nosso texto, no versículo 38, uma expressão bem conhecida. Eles deveriam vigiar e orar, e então Jesus diz: o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E você deve ter ouvido essa expressão muitas vezes, especialmente a parte B. As pessoas gostam de dizer: olha, a carne é fraca. A Bíblia diz, a carne é fraca. E muitas vezes estão usando isso para dar desculpas em relação ao seu próprio pecado. Mas o que quer dizer as palavras do Senhor Jesus Cristo? O contexto aqui é que os discípulos estão ali, eles querem estar com Cristo, mas eles estão com sono. Então, quando Jesus diz, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, ele quer dizer, os discípulos tinham um ânimo no espírito para servir a Cristo. Mas depois de um dia cansado de trabalho, a carne, seu corpo, sua natureza física, não conseguia fazer com que eles ficassem com os olhos abertos. Isso poderíamos dizer, imagine um irmão que trabalhe de vigia. Então ele trabalhou uma noite, mas ele quer muito estar no culto da manhã. Então ele chega no culto da manhã, vindo direto da sua vigília, do seu trabalho. E ele chega no culto, ele tem um ânimo, ele quer cultuar a Deus, ele quer ouvir a pregação. Mas a carne é fraca. Ele começa a cochilar durante o culto. Porque o ânimo, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E por causa dessa fraqueza dos discípulos naquele momento crucial, porque o Senhor Jesus Cristo seria preso em alguns instantes, Jesus disse que eles deveriam orar e vigiar. Mas pela segunda e pela terceira vez, eles foram encontrados dormindo. Era tarde da noite e eles foram vencidos pelo cansaço e pela tristeza, de maneira que na terceira vez que Jesus voltou, eles nem reagiram. E por fim Jesus disse, basta, indicando com essa palavra que haveria a partir daquele momento uma mudança de situação. Judas estava chegando com um grupo de soldados e se aproximava para prender Jesus. Jesus saiu ao encontro sem temor. Jesus sai do Getsemane, não como um homem tímido, temendo por sua vida, mas ele sai ciente de tudo que lhe aconteceria, sai com coragem e ele entrega-se às mãos dos pecadores. Conforme diz o Espírito Santo na carta aos Hebreus, capítulo 5, versículo 7. Jesus, tendo oferecido forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte. Então isso é uma referência ao que aconteceu no Getsemane. Jesus, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, diz o texto, foi ouvido por causa da sua piedade. Notem, ele foi ouvido. Por que ele foi ouvido? Porque ele pediu, faça-se a tua vontade, não a minha vontade. E a vontade de Deus foi cumprida. Pela vontade do Pai, Jesus padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos. Foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno e ressurgiu no terceiro dia. Amados irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo nos mostra o que nós devemos fazer quando a nossa alma está também assim perturbada. Quando a angústia cai sobre nós, o que nós devemos fazer? Devemos nos humilhar diante de Deus, devemos reconhecer o seu poder, devemos nos submeter à sua vontade. Em Tiago, capítulo 5, versículo 13, o Espírito Santo nos diz, está entre vós alguém sofrendo? A resposta, faça oração. Não há outro caminho de submissão à vontade de Deus. Por isso nós precisamos entender que a oração ela não visa mudar a vontade de Deus.
A oração visa submeter a nossa vontade à vontade de Deus. O objetivo da oração não é mover a mão de Deus. O objetivo da oração é mover o nosso coração em direção à vontade de Deus. Tornar o nosso coração mais submisso, mais dependente, mais confiante. Orar é, entre outras coisas, pedir para que a vontade de Deus se cumpra na nossa vida. Este é o caminho. Eu sei disso. E imagino também que a essa altura da vida cristã, todos vocês presentes aqui também já sabem disso. Mas ao mesmo tempo, nós olhamos para nós e encontramos tantas fraquezas e limitações. Nós sabemos que muitas vezes nós somos exatamente como os discípulos. Na hora que precisa vigiar e orar, é a hora que nós estamos cochilando. Precisamos reconhecer isso. Precisamos, então, enxergar as nossas limitações e recorrer em uma atitude de total dependência do Pai, submetendo-nos à sua vontade. Entenda bem, nem eu nem você podemos nos manter de pé pela nossa própria força. Nós somos fracos. Nós somos frágeis, nós somos limitados e insuficientes. Então, ciente disso tudo, nós devemos nos aproximar da mesa do Senhor nesta tarde, para comermos do pão e bebermos do cálice, e mais uma vez ouvirmos pela palavra e pelo sacramento que o Senhor Jesus Cristo nos ama. E como diz a nossa forma litúrgica, com seu corpo e sangue, ele alimenta e sacia para a vida eterna as nossas almas famintas e sedentas. Portanto, amados irmãos, nessa tarde nós devemos unir as nossas vozes em louvor ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que sofreu em nosso lugar, que garantiu com seu sofrimento e morte o perdão completo de todos os nossos pecados. O nosso Senhor nos ensinou o caminho de submissão à vontade do Pai. E é Ele mesmo quem nos sustenta em nossas fraquezas. Ele é o pão e a bebida para sustentar pecadores fracos como nós. Amados irmãos, Cristo nos sustenta para a vida eterna. Esse perdão que Cristo conquistou nos é lembrado na pregação da sua palavra e nos é lembrado na celebração do sacramento. O alimento para a nossa alma é Cristo. Isso nos é lembrado em sua palavra, mas também nos é lembrado na celebração do sacramento. Amados irmãos, que a graça, que o amor de nosso Senhor Jesus Cristo, que sofreu em nosso lugar, estejam sobre a nossa vida. Ele que bebeu completamente o cálice da ira de Deus, que foi afligido por causa dos nossos pecados, é o nosso Salvador. Ele nos providenciou libertação. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se você olha para suas fraquezas, você vai perceber certamente suas limitações. Sabemos como nós devemos viver, pois ele nos mostrou o caminho de submissão à vontade do Pai. Mas assim mesmo, por vezes, tropeçamos. E qual é a garantia que nós vamos chegar ao final? A garantia é a mesma. A garantia é Cristo. Não nós mesmos. Não nossa força. Não nossa capacidade. Portanto, o grande consolo que nós temos no Evangelho, a boa notícia é esta, proclamada na palavra e no sacramento. Em Cristo temos perdão. Em Cristo somos sustentados até o final para vivermos em submissão à vontade do Pai. A Ele, pois, a glória, a honra e o louvor pelos séculos dos séculos. Amém.